Então, vamos lá de novo, vamos começar do zero. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas a essa Masterclass Desperta Mulher. É um momento reservado, separado para compartilhar com vocês o despertar na minha vida de outras mulheres na mesma jornada que eu, uma jornada de autoconhecimento, né, da gente olhar para nós mesmos. Eu compartilhei no grupo o PDF, quem não recebeu, eu vou enviar depois novamente, tá? No grupo, que é um conteúdo complementar dessa aula, que é explicando um pouquinho, né, da onde veio essa aula, né, a inspiração dessa aula e os assuntos que vão ser tratados aqui, né, nessa Masterclass. Então, parabéns para você que reservou um tempinho para estar aqui em busca do autoconhecimento. Existem muitas mulheres passando por situações muito difíceis, mas elas não se dão esse presente de reservar um tempinho que é para olhar para si, né, para cuidar de si mesma, com um olhar diferenciado. A mulher normalmente tem aquele fardo, né, aquela sina de cuidar de todo mundo, e cuida de tudo, e cuida de todos, e faz tudo para todo mundo, mas quando chega o momento de fazer algo para ela, inconscientemente ela se sabota, ela não faz, ela se deixa de lado, ela se coloca como menos importante, e a vida vai passando, até que chega um momento na vida que dá aquela crise de identidade. Eu não sei se alguma de vocês já passou por isso, sabe, a crise de identidade, quem sou eu, para onde eu vou, o que eu gosto de fazer, ninguém me valoriza. E uma coisa muito importante é assim, as pessoas vão dar o valor para você que você se dá. Você que vai determinar para as pessoas ao seu redor como elas devem te tratar ou não. Isso vai depender de como você se trata. Como o valor que você dá para você é o valor que as pessoas vão dar para você na sua vida, né? Eu pedi para vocês pegarem caneta e papel. Tá todo mundo com papel e caneta? Todo mundo com papel e caneta? Então, nós vamos começar. Antes da gente começar, né, a compartilhar os conteúdos, no material complementar tinha isso, quem leu lá, quem viu tinha, mas aqui a gente vai fazer um pouco na prática. Eu quero que você escreva nesse papel quem é você. Quem é você? Quem é você? Escreve aí nesse papel agora. No momento que você escreve quem é você, eu quero dizer para você que você não é o que você faz. Você não é a sua profissão. Você não é o seu ministério na igreja, você não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, e nenhum cargo político, nenhum cargo de trabalho. Essas coisas, elas falam sobre o que você faz, né? E não sobre quem é você, ou sobre o seu valor. Essas coisas são transitórias, então se hoje você está advogada, amanhã você pode não estar mais. Se hoje, né, você é uma vereadora, se hoje você é professora, se hoje você seja lá qual for a tua profissão, é transitório. Isso não diz sobre quem você é, isso diz sobre o que você faz, é transitório. Quem você é quem determina todas as coisas, a forma como você vai encarar a sua vida, você saber quem você é. Quando eu comecei nessa jornada, para mim foi muito difícil, porque eu não conseguia falar, mas como assim quem eu sou? Quem eu sou? Eu não sabia quem eu era. Porque eu me resumia, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou isso, sou aquilo. Isso não dizia sobre quem eu era, né? De todas essas coisas, eu acho que a única coisa que não tem como a gente deixar de ser é mãe. Porque por mais que tirem os nossos filhos de nós continuaremos sendo mães, né? Eu e a Karen aqui, não sei se mais alguém já passou por isso, a gente continua sendo mãe das nossas filhas, mesmo elas não estando mais aqui. Então, acho que a única coisa que faz parte do nosso ser realmente é mãe. Mãe não tem como tirar. E quem você é diz sobre a sua identidade, sobre quem Deus criou você para ser. Então, Deus não nos criou para sermos empresários, para sermos professoras. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com os atributos dele, com muitas das características dele, né? Então, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos feitos para amar, então nós somos pessoas amáveis, nós somos mulheres que foram feitas para ser carinhosas, para serem cuidadoras, para transbordar o amor de Deus. E acaba que no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo, dependendo do ambiente, né? Eu vejo os rostinhos aqui, não conheço a história de quase, são poucas as histórias que eu conheço aqui, de saber, né, o que passou, o que viveu,
o que veio lá de trás, se nós tivéssemos crescido num ambiente certinho, todo estruturado, como é que seria, como é que nós seríamos? Nós teríamos resultados diferentes, então isso não pode dizer sobre quem nós somos, porque é transitório. Cada um aqui nasceu e cresceu numa situação, né? Então, é importante a gente olhar para dentro e entender quem eu sou. Eu sou filha de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Feito para transbordar amor, para transbordar paz, para manifestar, né, a característica dos frutos do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito, que é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características aqui, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, nós chamamos ela também de inteligência emocional, a ciência chama de inteligência emocional. E hoje eu estou aqui para trazer esse leque de possibilidade para vocês, né? A inteligência emocional, que é a inteligência emocional e a diferença que ela traz na nossa vida, se aplicada, né? Se a gente traz ela e grava ela no nosso peito e faz ela fazer parte da nossa vida. A inteligência emocional. Então, quando você entender na prática, todas as coisas vão ser diferentes na sua vida. Quando você internalizar quem você é, a Silvia aqui está dizendo que o vídeo não abre. Tem um botãozinho, Silvia, em algum lugar que você aciona a sua câmera para você aparecer. Mas você está vendo a gente? Você está conseguindo me ver, Silvia? Cadê o chat? Oi, boa noite. Tá conseguindo? Tá dando que não foi permitido a câmera. Ah, estranho, porque aqui tá liberado para todos para todo mundo. Pode ser o seu aplicativo. Ela sair e entrar de novo. A permissão para a câmera foi negada, tá falando. Nossa, nesse aqui, eu não... Na primeira chamada eu tinha configurado. Aqui tá todo mundo liberado para abrir câmera, para abrir microfone. Então, às vezes, se ela sair e entrar de novo. Talvez dê autorização do telefone no aplicativo. Pode ser. É no celular dela. É no celular dela. Você vai precisar liberar no seu aplicativo para poder abrir. Sabe quando você instala o aplicativo e você vai... E talvez você lá não tenha permitido o aplicativo usar a sua câmera, por isso. Ah, tá. Nem percebi. Se você quiser sair e entrar de novo... Estou aqui assistindo. Então, tá bom, então. Vamos embora. Então, assim, quando você entender isso na prática, né, todas as coisas vão ser diferentes na sua vida. Então, quando você entender quem você é e trazer esse quem você é para a sua vida, que quem você é não depende das circunstâncias, então você não depende de uma circunstância para manifestar amor, para manifestar cuidado, para manifestar alegria, para ser feliz, que as coisas de fora, elas não têm o poder de influenciar em quem você é, todas as coisas vão ser diferentes na sua vida. A gente vai estar cumprindo o mandamento, né, do Senhor, que diz para confiar nele em todo o tempo, descansar no Senhor. Quando a gente sabe quem a gente consegue descansar nele mesmo em meio às tribulações, em meio às adversidades, porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe quem a gente é nele. Então, assim, outra pergunta que eu tenho para fazer, eu quero que você anote também. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Com seus resultados, com a sua profissão, com seus filhos, com seu casamento? Você tem boa vivência nessas áreas, com todas essas áreas da sua vida? Família, trabalho, casamento, amizade, espiritual. Você vive hoje o que você planejou? O que você vive hoje? Você planejou viver isso? Ou a vida veio trazendo você para essa circunstância e você hoje vive isso porque a vida te trouxe? Você veio vivendo a vida como uma onda no mar. Sabe? Foi levando, e aí, né, tipo, cresci, tem que casar, tem que morar em algum lugar, tem que ter filho, e vai vivendo a vida conforme as coisas vão acontecendo. E se hoje sua vida ela é assim, hoje você vive as consequências de não escolhas, de deixar a vida acontecer e deixar a vida me levar, você consegue enxergar as coisas boas nisso? Porque, assim, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão em outro nível, que vivem as escolhas, né? Que fez faculdade, que se formou, que hoje vive a profissão que escolheu, que colhe resultados. Mas se por um acaso você hoje, a sua vida não foi planejada, não é do jeito que você planejou, você nunca nem planejou a sua vida. Dentro da sua vida hoje, você consegue enxergar as coisas boas que existem nisso?
sabe? Você consegue ser grato, agradecer e falar, olha, apesar de tudo isso, eu vivo tanta coisa boa, porque isso é um diferencial, é algo muito importante, que ali um dos segredos para a gente alcançar a plenitude e a felicidade, que é ser grato pelo que nós temos, apesar de não termos planejado, de não termos o resultado que um dia a gente imaginou, ou então porque a gente nem imaginou um dia ter um resultado. E eu falo isso de mim. Eu vivi a vida assim, até um tempo atrás, até alguns anos atrás. Eu fui vivendo, eu não fiz planos, eu não me programei, eu não me planejei, eu não decidi quantos filhos eu queria ter, eu não decidi em que lugar eu queria morar, que profissão eu queria ter, eu fui deixando a vida me levar, até chegar no ponto que a conta não fechou. O não planejamento me levou para um lugar muito difícil e desafiador na minha vida, onde a minha vida desmoronou. Agora, a vantagem, a sorte é que Deus me mostrou um caminho e eu peguei na mão de Deus e falei, vamos embora, Deus, vamos que eu tenho oportunidade. Enquanto tiver vida, ainda há esperança. Então, eu contei um pouco da minha história no manual, para quem não conhece. Então, lá no manual, né, Desperta a Mulher, para quem não leu ainda, eu vou enviar novamente no grupo, se você ainda não leu. Para você que está assistindo essa aula aqui, que vai ficar gravada, ela vai estar lá na plataforma, esse PDF, esse manual para você ler, para você conhecer um pouco da minha história, que senão a gente vai ficar aqui a noite toda só contando tudo que eu passei para chegar até aqui hoje. Eu não vou gastar o tempo aqui falando disso, tá? Então, assim, hoje eu estou para trazer de uma forma mais simplificada para vocês um leque de possibilidades de um novo olhar para a sua vida. Olhar para a sua vida de uma forma diferente, com uma nova perspectiva, né, de entender e compreender que muitas vezes o que a gente vive hoje não foi consequência de algo que a gente planejou, e que nós não precisamos continuar levando essa vida assim sem planejar, que existe um caminho diferente, existe uma consciência diferente, existe uma jornada que pode te levar para daqui a algum tempo estar vivendo uma vida planejada, uma vida organizada, né, uma nova vida, um novo significado na vida. Então, hoje, nós vamos começar a falar sobre os 3 pilares da vida. Então, eu vou dar uma repassada básica, isso aqui tem lá no manual, mas eu vou dar uma pincelada rápida. Porque os 3 pilares da vida são, acho que, assim, dos últimos tempos para cá, o Espírito Santo tem tocado muito no meu coração sobre isso. E se eu não olhar para os 3 pilares da minha vida, a minha vida não vai fluir. Porque nós somos uma pessoa, né? Somos uma pessoa que somos divididas em 3. Corpo, alma e espírito. Nós temos essas 3 esferas na nossa vida. As 3 esferas, elas são interligadas e são alimentadas de maneiras diferentes. Então, você precisa cuidar das 3 partes, né? Nós somos seres trinos. Então, assim, eu vivia desconsiderando os 3 pilares da vida, né? E eu sei, assim, das pessoas que eu converso, a maioria nunca parou para pensar nisso, a maioria não considera, não para analisar que nós somos seres trinos. O nome dessa característica é tricotomia. O nome, né? Tricotomia, parece aquelas coisas de fazer tricô, né? Tricotomia. Então, a gente desconsidera, uma grande parcela das mulheres desconsideram, homens desconsideram essa, como eu posso falar? Esse presente de Deus, o fato de nós sermos trinos. Então, vive uma vida por viver, como eu falei, já cresce, trabalha, tem filho, vai para a igreja, mas não para olhar para si. Quantas pessoas dentro de igrejas, líderes religiosos, eu vou falar que eu conheço, eu tenho certeza que você deve conhecer também, que vivem uma vida disfuncional, que não tem paz dentro do lar, que vivem acima do peso, sabe, com sobrepeso. Você pega um líder espiritual, uma pessoa que é para ter o conhecimento disso, acima do peso, sem se cuidar, não se relaciona bem com a família, é porque ele não entendeu a complexidade do que é ser trino. O sucesso da plenitude da nossa vida, tá? Quando a gente entender isso e viver intencionalmente as 3 esferas, né? Então, assim, o nosso corpo, ele alimenta. O nosso corpo, ele alimenta a nossa alma, o nosso corpo, e os 2 em equilíbrio nutrem o nosso espírito. Então, o nosso corpo, né, isso aqui, esse físico, você já parou para pensar que você não é o seu corpo? Que a gente fala, essa sou eu. Essa não sou eu, esse é meu corpo. Eu habito nesse corpo. Esse corpo, ele é um presente de Deus, é a casa onde a gente mora. Eu moro aqui nessa casa. Então, se arrancarem meu braço, minhas pernas, entende?
Não diz sobre quem eu sou, diz sobre as habilidades que eu tenho para desenvolver no meu corpo. Então, quando eu parei e pensei assim, falei, cara, eu não sou meu corpo, eu sou mais que isso, eu estou além disso. Minha cabeça fez meio que foi um negocinho assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou ler um versículo rapidinho aqui, ó, 1 Coríntios 6,19 diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Então, Deus está dizendo que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Então, o nosso corpo é um lugar que a gente está morando. Pois nós fomos comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós usamos nosso corpo para glorificar a Deus, nós cuidamos do nosso corpo para que ele possa glorificar. Nós andamos por aí pensando nisso, a gente trata o nosso corpo como se fosse um carro velho, entendeu? Coloca qualquer coisa, não cuida, né? Não tá nem aí pro que põe para dentro, Coca-Cola todo dia, não bebe água. Entra mostrando o corpo de qualquer jeito, sem respeitar o templo e morada do Espírito Santo, um lugar sagrado que Deus deu para nós habitarmos. Então, nosso corpo não pertence a nós, porque nós não vamos levar o nosso corpo daqui. O dia que partirmos dessa terra, nós não temos autonomia sobre a nossa carne, de fazer qualquer coisa que seja com ela. A prova disso é se acontece um acidente, a gente fica numa cadeira de roda, o que você faz com o seu corpo? Sua consciência está ali, mas você não tem o domínio sobre ele. Então, o nosso corpo, ele é um presente. Então, nós não temos direito, nós não temos como substituir nosso corpo, né? Nós deveríamos guardar e cuidar. E como que a gente faz isso? Com conhecimento, com entendimento, buscando como cuidar do nosso corpo. As informações hoje na internet é o que mais tem, né? Como que eu cuido do meu corpo? Só que é difícil, né? Buscar, porque dá trabalho, porque é cansativo, porque a gente repete padrão, né? Nossa alma é onde moram as nossas emoções, onde mora o nosso pensamento, a nossa consciência sobre quem somos. A gente precisa cuidar dos alimentos que a gente coloca tanto no nosso corpo quanto na nossa alma, no nosso consciente, na nossa mente. Que tipo de alimento? Porque o alimento do corpo é a comida que tu come, né? Então, tu decide se você vai comer uma fruta, se você vai comer uma coxinha, se você vai tomar água, um chá, ou se você vai tomar uma Coca-Cola, um copo de cachaça. Essas são as decisões dos alimentos físicos. E os alimentos emocionais, do que você se nutre? Você se nutre de novela, de jornal cheio de violência, se nutre da vida alheia, se nutre de filme de terror, nada contra, gente, mas todo esse conteúdo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, eles nutrem a tua alma, né? Então, de repente, assim, quando você escuta uma música calma, uma música tranquila, uma música, aquela musiquinha que a menina coloca na massagem lá, de som de água, relaxante, com uma flauta no fundo, você fica calmo. Agora, bota um heavy metal para tu ver o que acontece, aquele barulho de... Bota o Jones na bateria tocando lá para ver o que acontece. Então, isso são alimentos que nutrem também a nossa alma, que nutrem as nossas emoções. Os alimentos que a gente come, eles têm o poder de influenciar completamente o nosso sistema emocional. Então, se você tem uma alimentação cheia de açúcar, cheia de trigo, cheia de carboidrato, você vai ter um corpo mais cansado, seu corpo vai responder mais devagar, você não vai ter bom humor, você não vai dormir bem. Se você jantar, comer aquela pratada de feijoada antes de dormir, você vai dormir mal. Uma pessoa que dorme mal, ela acorda mal-humorada, ela não tem disposição durante o dia. Então, toda a nossa alimentação, ela influencia nas nossas emoções. Então, assim, ela desequilibra um hormônio que desequilibra o outro, que vai desequilibrando todo o nosso sistema. E alimentos tóxicos trazem esse desequilíbrio para o nosso corpo, né? Existem muitos casos de depressão que são tratados com suplementação e atividade física. A pessoa vai lá, faz um exame, vê lá todas as taxas nutricionais do corpo dela, descobre que tem vitaminas que estão abaixo, vitamina D, que é a vitamina do sol, né? A vitamina que a gente toma quando toma sol, vitamina B12. Ela descobre que as vitaminas dela estão baixas, que ela precisa fazer uma atividade física, ela começa a se exercitar, começa a tomar as vitaminas e automaticamente ela tem mais disposição, mais ânimo, mais alegria. Então, olha só como uma coisa simples, que é a nossa alimentação, pode influenciar na forma como você lida com a sua vida.
na forma como você vai reagir aos estímulos do dia a dia. Acordar, gente, de bom humor. Eu acordava de mau humor todo dia. Eu era a pessoa insuportável da hora que eu acordava de manhã. Meu marido reclamava, porque eu acordava querendo matar meio mundo, porque eu não dormia bem, né? Tem um termo que é forte, assim. A gente fala, nossa, fulano é muito enfesado. Vocês já pararam para analisar o termo enfesado? Gente, enfesado é uma pessoa que não vai no banheiro. A pessoa que não caga, ela é enfesada. Então, quando a pessoa não vai no banheiro, ela fica irritada, ela fica estressada. E olha aqui, presente, querido professor, porque eu vivi assim. De vez em quando eu saio dos trilhos, que eu tô fora de algum lugar, né, saio da ilha, como mal, eu fico sem ir no banheiro, mas hoje eu sei. Eu tô 2 dias sem ir no banheiro, falo, nossa, por isso que eu tô irritada, porque eu não vou no banheiro, então é enfesada. Então, olha só como uma coisa simples, que é uma alimentação saudável, e como uma coisa simples que a gente não dá valor, né, que é ir no banheiro. Hoje eu agradeço, gente, é sério. Quando eu vou no banheiro, eu falo, obrigada, Senhor, é tão bom. Eu sou uma pessoa mais feliz porque eu vou no banheiro. Justamente porque eu cuido da alimentação. Mas fica tranquila que não é aula de nutrição, não vou ficar ensinando vocês a se alimentarem, é só para vocês entenderem como o nosso corpo ele se conecta, como é importante uma coisa influenciar a outra, como é importante a gente olhar para nós nesse sistema, né, de tricotomia, de que nós somos interligados, de que uma coisa influencia na outra. Então, quem tem uma alimentação ruim, não se alimenta bem, vai influenciar no emocional, vai ser uma pessoa mais triste, depressiva, que não vai dormir direito, que não vai no banheiro direito, aí se baixa a libido, aí lascou, né? Porque ela não vai no banheiro, não dorme, e não namora, acabou a mulher. Vocês já brincaram, já? Tipo assim, nossa, aquela mulher é mal amada. Vocês já prestaram atenção nesse termo? Né? Antigamente, hoje a gente é cristão, hoje é crente, a gente não fala mais assim, porque nós temos compaixão das pessoas. Mas antigamente a gente usava muito esse termo, fulana é mal amada. Por que mal amada? Quer dizer que a pessoa mal amada não é feliz. Por quê? Porque ela não namora como deveria. Ela não é uma pessoa que é bem amada. Então, ela não é feliz. E é verdade, gente, porque faz bem para a pele, não faz? Quando você tá com a lição de casa em dia. Enfim. Consequentemente, as nossas emoções também têm o mesmo poder de desestruturar o nosso corpo físico. Então, quando a gente está triste ou abatido com alguma coisa muito forte que acontece com a gente, você perde a fome, outros têm vontade de comer demais, né? Você perde a vontade de fazer as coisas, pelo menos eu, não sei vocês, né? Ou vocês, quando estão tristes com um problema, falam, ai, que vontade de sair caminhar, que vontade de trabalhar. Eu não tenho vontade de fazer nada. Qualquer coisa que acontece aqui, eu falo, meu Deus, acabou minha vida. A vontade, né, de ser a tristeza do filme lá da Divertidamente. Tem um filminho de criança Divertidamente que tem todos os sentimentos são pessoas, e a tristeza, imagina como ela é, né? Ela é azul e ela vive escorregando pelo chão, cansada. Eu sou a tristeza. Então, como isso influencia no nosso corpo? Quando a gente está abatido, quando a gente está irritado, a gente não tem disposição em dar amor. Quando você está irritado, seu filho vem querer te dar um abraço, você quer dar um abraço no teu filho? Você está irritado, cara, você até abraça ele, mas você fala, meu filho, agora não é hora, vem me abraçar numa hora que eu estiver mais calma. Então, os nossos sentimentos, eles influenciam diretamente no nosso corpo físico. Existem muitas doenças, né, que comprovam que o corpo humano desenvolve as doenças de origem emocional. Muitas doenças. Eu não vou citar aqui porque eu não sou médica, não tenho aval para dizer isso, mas muitas doenças são desenvolvidas pelo emocional. Muitas doenças psicossomáticas, elas vêm por conta dos nossos sentimentos. Então, todos os nossos sentimentos, eles são químicos. Então, quando você está sentindo um sentimento, você está liberando uma química no seu corpo. Então, se você está sentindo raiva, você está liberando um sentimento químico no seu corpo. A raiva, normalmente, presta atenção, ela queima o rosto, a mão, vem para a manda os hormônios todo para a mão, porque você quer sair batendo nas coisas, sabe? Então, assim, a mágoa, ela dá aquele aperto aqui, ó, quando você tá magoado, dá um nó na garganta, que dói dentro do peito, assim, e vem até o estômago, e a sua vontade é se encolher quando você tá com aquela coisa de mágoa. Então, quando você tá tendo o sentimento, você tá liberando química no teu corpo, você tá liberando e tá mandando pro seu corpo, e ela é uma química destrutiva.
Todos esses sentimentos, eles vão liberando, vai liberando química ruim no seu corpo, e ao longo de uma vida, imagina uma pessoa que passa a vida inteira sentindo raiva. Ela sente raiva por qualquer coisa ela está manifestando raiva. Essa química da raiva vai irrigando, porque ela está correndo na corrente sanguínea da pessoa. Ela vai irrigando os órgãos, e ela vai se alojando nos seus órgãos. A raiva, a mágoa, a tristeza, sabe? Aquela pessoa que tem ira, aquela pessoa que deseja o mal para o outro, todo aquele sentimento está lá irrigando o corpo dela e vai se alojando nos órgãos, porque nosso sangue irriga nosso corpo todo. Então, né? Então, vamos juntar agora a primeira parte, que é a alimentação, com uma pessoa que vive tendo sentimento ruim, pensamentos ruins e coisas negativas sobre a pessoa. Então, tá rolando no corpo dela uma química lascada da comida, os tóxicos lá da comida, produto químico, industrializado, embutido, nitrato. Façam o teste. Leiam o rótulo dos produtos empacotados que vocês compram no mercado. Salgadinho, bolacha, tudo. Começa a ler os rótulos. E tenta entender se você acha que todos aqueles ácidos, sei lá o nome de tudo aquilo. Eu parei de comer essas coisas quando comecei a ler rótulo. Você começa a ler os rótulos, você vê lá ácido gráfico, não sei o quê, uns nomes que eu nunca nem vi na minha vida. Então, vamos imaginar, todos aqueles produtos estão percorrendo a sua corrente sanguínea, porque tudo que você ingere vai para o seu sangue. A Coca-Cola que você bebe, ela entra no seu sangue, ela rola no seu sangue, ela irriga todos os seus órgãos, o seu cérebro. Imagine Coca-Cola passando no seu cérebro, açúcar. Eles irrigam todos os seus órgãos, junto com todos os sentimentos químicos que estão dentro de você, porque você é uma pessoa que tem raiva, que sente ira, que fica magoada, que é cheia de não perdão, que é cheia de vitimização, cheia de sentimentos tóxicos. Você não se alimenta bem, tem sentimentos tóxicos e você ainda não bebe água. Porque a função da água é justamente entrar no nosso sangue e fazer o quê? Limpar. A água vem para limpar. Então, quanto mais limpo tiver o nosso sangue, limpo de agrotóxicos, de alimentos tóxicos, né? Que agrotóxico hoje não dá para viver sem, porque a não ser que você faça a sua horta, mas de sentimentos tóxicos, né? De alimentos tóxicos. Imagina, aí você não bebe água, aí tá tudo ali rodando no teu corpo ao longo dos anos. Por isso que cada vez a gente vê mais pessoas doentes, com doenças, sabe, cada vez mais forte, porque a pessoa não cuidou, uma vida inteira não cuidando disso, uma vida inteira não cuidando do corpo, não cuidando das emoções, o corpo vai responder, é que nem um carro. Você compra um carro, você tem um carro, imagina, o carro mais maravilhoso do mundo, você está nas suas mãos, um carro que não dá para substituir, não existe outro carro igual aquele, não tem como comprar peça daquele carro. Você vai ousar colocar uma gasolina adulterada, parar num posto que seja, sei lá, um posto que não tem uma bandeira que você confie? Você vai colocar um óleo vagabundo no seu carro? Você não vai colocar água da chuva lá dentro do negócio, você vai tomar maior cuidado com o seu carro. E porque com o corpo, com o nosso corpo, que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem na vida, a gente não cuida. A gente não para pensar que não dá para substituir nosso corpo. Nós somos únicos, não dá, gente, até existe transplante de órgãos, mas, entende? Você não vai na prateleira e compra um coração, e compra um rim. Falando nisso, bebam água, meninos. Que eu já separei minha garrafa aqui, fiz um chazinho. Então é isso, sabe? Se você tem uma alimentação ruim, você aumenta significativamente as chances das doenças aumentarem. Se você não bebe água, você multiplica a chance, porque você não está limpando o seu corpo do que você come. Você não está limpando. E se você não praticar atividade física, o que acontece se você deixar um motor parado sem funcionar? Ele enferruja. Né? A gente tem barco, a gente trabalha com embarcação, né? Se eu deixar o motor do barco parado, ele trava, entende? Nosso corpo é assim, nosso corpo foi feito para usar, para funcionar. E quanto mais você funciona o seu corpo, mais flexível ele fica, mais fácil fica de você se movimentar, você tem mais mobilidade, mais disposição. Não é assim, Raquel? Como é que é para você? Você começou a treinar? Como é que está sendo a sua vida, sabe, hoje? Minha vida tem mudado assim substancialmente. Eu tinha muita dor no corpo, muita dor nas pernas, muito cansaço. Caminhava um pedacinho já ofegante.
E tá sendo assim maravilhoso. Agora eu tomei a rotina, é uma rotina para mim. Acordo cedo e vou. E não importa se está chovendo, se está frio, se está um dia maravilhoso, aquele horário é sagrado para mim. Está sendo assim muito bom. O humor melhorou, tudo melhorou. É muito interessante. Sabe que hoje estava no escritório de uma amiga e a secretária dela falou assim: Nossa, eu vi você correndo. Eu falei: Correr, eu nunca corri. Você estava correndo na segunda-feira de feriado? Eu falei: Não. Aí depois que eu caí em mim, né? Eu andei mais rápido, caminhei mais rápido Na ciclovia. até a vila, mas foi muito mais tranquilo. Antigamente eu ia andandinho a passos lentos, mas está sendo muito bom, graças a Deus. Que bom, obrigada, Raquel. Então, deu para você entender que nós somos sistêmicos e nós precisamos, com o cuidado, né, dessa complexidade do nosso corpo em todas as esferas, que um influencia o outro. Então, se eu não cuidar das minhas emoções, eu vou desenvolver coisas ruins no meu corpo, doenças. Se eu não cuidar da minha alimentação, eu multiplico a chance de desenvolver doenças, e que um influencia no outro, que eu como influencia nas minhas emoções, e como eu lido com as minhas emoções influencia no meu corpo, influencia em como eu vou reagir com a vida. Né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, tem partes que parece que elas são ignoradas, né? E a gente vê uma quantidade absurda de pessoas que não colocam em prática. As nossas emoções, ela tem esse papel no corpo, né? E principalmente sobre as doenças de distúrbio alimentar. Quando você pega uma pessoa com distúrbio alimentar, ela não tem controle sobre o que ela come, e isso vem da origem das emoções, sabe? Uma criança que foi machucada na infância, uma criança que teve necessidades que não foram supridas, a ausência de mãe, a ausência de amor, a ausência de tudo, ela come as emoções, ela come para suprir aquilo que falta dentro dela. Então, olha como as emoções influenciam até nisso. No descontrole que nós temos aqui. Quem nunca ficou triste e quis comer um chocolate? Ah, eu tô triste, eu mereço comer um chocolate. Não, hoje eu mereço comer uma pizza. Olha a desculpa que você dá, eu mereço. Então, aqui a gente começa a cuidar da parte da alma, das nossas emoções. A gente começa agora a falar das nossas emoções. Eu vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu já abrir aqui para compartilhar. Se a internet me ajudar. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José.
benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Daqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
Oh. Forte esse vídeo, né, gente? A primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu fiquei, assim, muito impactada, né, com a história e como ele fazia sentido, assim, na minha vida. É um vídeo sobre repetição de padrão. Vocês conhecem alguém que repetiu o padrão de família? Né? Por exemplo, a mulher, o pai era alcoólatra, ela repetiu o padrão, casou com o marido alcoólatra. Ou então o pai ou a mãe traía e ela se relacionou com alguém que traía ou ela traía. Ou um filho, né, um pai viciado e os filhos repetiram o padrão do pai. Como isso é forte na vida de muitas pessoas, e a gente vê muito isso. Mães que, né, crianças que levavam grito dos pais que hoje repetem, que hoje gritam com os filhos. Como a gente aprende com aquilo que a gente vê, né, com aquilo que a gente vive, isso é repetição de padrão. Então, todo o nosso padrão de comportamento, ele vem através das nossas crenças, que foram geradas lá na infância, por tudo aquilo que a gente viveu, que a gente viu, ouviu e sentiu, gerou em nós as nossas crenças, que é o nosso padrão de comportamento. Então, se na sua infância você ouviu muito que dinheiro não dá em árvore, né, diz a nossa mentora de sucessos, você vai acreditar que dinheiro não dá em árvores. E eu não vou perguntar se vocês acreditam que dinheiro dá em árvore, porque eu acho que a Karen fez essa pergunta, né, Karen? Você perguntou para ele se dinheiro dá em árvore? Então perguntou. Para quem acha que não estava, né? Dinheiro dá em árvore? Dinheiro dá em árvore. Planta uma macieira, planta uma laranjeira, vende, que tu vai ver se dinheiro não dá em árvore. Olha as crenças. Então, se você ouviu a sua mãe, né? Se você cresceu ouvindo a sua mãe falar, não dependa de homem para nada, não dependa de homem para nada. Você vai ser uma mulher que vai querer ser independente, que não vai aceitar, sobre hipótese nenhuma, depender financeiramente do seu marido. Então, tudo aquilo... Não estava conseguindo ligar. E assim, se a pessoa fala assim, nossa, é muito difícil ganhar dinheiro. Gente, eu acho tão fácil. De verdade. Eu não falo isso porque eu ensino. Para mim, isso é uma verdade tão nítida, tão gritante, tão latente, que eu não consigo pensar de outra forma. E isso é a construção ao longo da vida. Eu lembro de verdade. Eu pensava assim, cara, eu não sei como vai acontecer, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então eu fui acreditando nisso a vida inteira, vendo isso, falando isso a vida inteira, e pumba, aconteceu. Isso aí. Mas são as crenças. Para mim é tão fácil, eu sei que para a maioria é difícil, e eu não fico falando isso porque parece agressivo, mas... Arrogante, né? As pessoas podem ter... Né, parece arrogância, sabe? Mas não é no que eu realmente acredito. Eu falo, hoje se eu perder tudo, gente, não vai muitos meses, eu vou conseguir tudo de novo, porque tá na cabeça. Tá no mindset. É isso aí. Esses padrões, eles vêm da nossa infância. Então, se você cresceu vendo uma vida difícil, seu pai e sua mãe passando perrengue, numa escassez, as chances de você desenvolver na sua vida adulta, ela é muito grande. É assim, não é uma regra, não significa que todas as pessoas que estão passando por essa situação, né, elas vão repetir padrão. Muitas quebram no meio do caminho, mas o que traz a quebra? O conhecimento. Você entender que existe um caminho diferente para você trilhar sem ser aquele mesmo dos seus pais. Então, essa é a repetição de padrão. Essas memórias, lá na nossa infância, de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, elas são armazenadas no nosso subconsciente. E a neurociência chama isso de empilhamento empírico. Então, por exemplo, tua mãe chegou e falou, menino, você pensa que dinheiro dá em árvore? Ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil. Aquilo vai empilhando na sua memória, que vai fazer parte da sua construção, da sua identidade. Então, muito do nosso caráter, de quem nós somos hoje, ele é construído até os 12 anos de idade. Então, até os 12º ano, a gente vai armazenando, vai trazendo aquelas informações, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Então, de repente, você mexeu numa coisa que não era para mexer, você foi lá e tomou uma surra. Aquilo gerou uma memória em você, que toda vez que você for lembrar daquilo, gerou um trauma. Então, na sua vida adulta, você vai ter dificuldades com aquilo.
Isso vai empilhando e vai fazendo com que essas crenças virem um padrão de comportamento. E essas crenças podem ser boas ou ruins. Existem pessoas que têm crenças boas, né? Pessoas que cresceram vendo o pai respeitar a mãe, vendo um casamento feliz, um casamento estável, um casamento, né, com lealdade. Essas pessoas, elas vão ter um padrão positivo. Pessoas que cresceram dentro de um lar, né, cheio de amor, cheio de carinho, elas vão retribuir. Existem famílias assim. Eu conheço poucas, mas existe. Existe, conheço poucas, mas existe pessoas que cresceram dentro de um lar estável. Na minha família, não conheço ninguém assim, não. Lá foi tudo sempre muito difícil, tudo muito na porrada, sabe? Muitas situações de adversidades, né? A minha vida mesmo, a minha história foi muito difícil. Eu fui criada pelos meus avós, minha mãe era dependente químico e meu pai, enfim. Uma situação bem complicada. Eu cresci com muitas crenças limitantes, com muitas crenças de capacidade de merecimento, de não acreditar que eu era merecedora de alguma coisa, de me sentir culpada muitas vezes por ter uma situação financeira diferente. Me sentir culpada, gente. Essa é a parte mais louca do mundo, você se sentir culpada por ter algo bom. E é tão forte que o seu inconsciente te sabota quando a sua vida tá dando certo, quando começa alguma coisa a dar certo, lá no seu inconsciente fala, mas como que você vai para frente? Tinha uma época que eu não conseguia ir na minha cidade, eu me sentia mal de visitar minha família. Eu falava, gente, e é muito forte isso, como as crenças, elas vêm influenciando a nossa vida. E se você não abrir a sua mente e entender que você não precisa mais carregar isso pro resto da sua vida, que essa mochila, ela não é sua, que essa mochila, ela tá cheia de coisas que não são suas. Alguém colocou essas mochilas lá e essa pessoa não colocou essas coisas na sua mochila porque essas pessoas eram más. Simplesmente porque era o que elas tinham para dar. Assim como eu repeti o padrão da minha família até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, eu vou dizer que a minha jornada tem 2 anos, então até 2 anos atrás eu carregava mochila de amargura, de tristeza, de não perdão, de gritar com os meus filhos, de repetir padrão, de fazer, sabe, tudo que de ruim eu botava fora. Tem mais uma pessoa entrando agora. Então eu colocava tudo isso, tudo de para fora, em cima dos meus filhos, descontava nos meus filhos tanta frustração, não conseguia ser feliz no meu casamento, não conseguia tantas coisas por conta do quê? Da repetição de padrão, da memória. Eu nunca vi a minha avó e o meu avô trocar abraço e afeto, nunca vi. Eu morei com os meus avós 20 anos. Em 20 anos da minha vida eu nunca vi eles, sabe, era raridade. Às vezes eu via eles brincando um pouco na cozinha e eu ficava parada assim, falava, gente, eles não tinham isso. Então eu não aprendi a trocar afeto, a ver isso, a ver casamento com bons olhos, porque na minha família não tinha nenhum exemplo, nem minha mãe, não tinha exemplos de bom casamento, de ver um casamento feliz. Então, para mim, casamento era difícil, casamento era uma coisa complicada, até que o meu casamento quase foi pro saco, e aí foi onde eu renasci das cinzas, e estou reconstruindo a minha história. Não estou pronta, não estou 100% pronta, tenho muita coisa para aprender, e o mais maravilhoso disso é que eu não preciso estar 100% perfeita para estar compartilhando, porque essa jornada a gente precisa compartilhar. Quanto mais a gente transborda, mais a gente se enche. Quanto mais eu compartilho, mais eu encho. Isso vale para a vida de todas vocês. Quanto mais vocês compartilharem o conhecimento de vocês, mais vocês vão transbordar na vida dos outros. Jana, você consegue desligar seu microfone? Desligar? É, só o microfone, que tá dando interferência. Obrigada, meu bem. Então, a gente aprende com os modelos que a gente vê. E a maioria das vezes a gente se comporta da maneira que a gente se comporta porque a gente aprendeu com o modelo que a gente viu. Então, às vezes, a gente nem sabe por que a gente tem aquele estresse, aquele nervoso de gritar com o filho. Por quê? Porque a gente cresceu na base do grito. Então, a gente não sabe, muitas vezes, por que a gente tem uma dificuldade de fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu aprendi há pouco tempo, mas eu tinha uma dificuldade absurda de levar minha filha nos lugares. Por quê que era difícil levar elas nos lugares? Porque eu tive que me virar muito cedo sozinha. Então, eu falava, cara, eu tenho que me virar sozinha, se vira, vai lá, corre atrás. Eu tinha essa dificuldade em dar amor para ela, porque eu não recebi esse amor. Então, para mim, era muito nítido que ela tinha que se virar, que ela tinha que correr atrás, que ela tem que fazer as coisas dela. Só que olha como eu estava falhando miseravelmente, porque ela é repetição de padrão. Ela ia crescer fazendo a mesma coisa, ou não. Poderia ser que ela quebrasse. Então, existe a repetição de padrão e a rebelião de padrão.
O importante é entender que todo esse comportamento, ele vem de um trauma. Uma circunstância, por exemplo, onde eu rebeli o padrão, minha mãe, ela era usuária de drogas, então eu não usei drogas, porque qualquer coisa que me assemelhasse à minha mãe, eu rebeli. Porque o meu avô falava, isso aí não vai prestar para nada, isso aí vai ser igual a mãe dela. E eu falava, eu vou provar para esse velho que eu não vou ser igual a minha mãe. Então, qualquer coisa que me assemelhasse a ela, eu rebelia. Quer dizer, é uma origem emocional, era uma dor tão profunda de não querer se parecer com a minha mãe, quem me pôs no mundo. Olha só, quanta ferida. Eu não querer parecer com o canal que me trouxe a vida. E eu rebeli. Então, olha só como é importante a gente identificar as nossas feridas para tratar, para curar, para se libertar da raiz de amargura, porque a raiz de amargura seguia a minha vida. E quando eu carrego essa amargura, eu não consigo ser feliz. Porque a mágoa, já fala, é uma má água. É uma água podre. E aonde tem água podre, tudo apodrece ao redor. Tudo, tudo. Então, a mágoa, ela tem o poder de destruir você por dentro, né? Então, tudo isso que gera esse trauma, ele traz consequências negativas. E todas essas condições faz de você hoje quem você é. Então, se você viveu num ambiente bom, agradável, e cresceu num lar estruturado, hoje você é quem você é porque você veio debaixo dessa estrutura. Se você tivesse crescido sobre uma condição diferente, hoje você teria comportamentos completamente diferentes. E não existe melhor ou ruim, existe diferentes. E por mais às vezes que você cresceu num lar bom, pode ser que você ainda tenha algum trauma, que você ainda tenha alguma mágoa, que você tenha alguma coisa ainda aí dentro que você gostaria de mudar. E sim, é possível mudar, nós não precisamos mais repetir padrões, nós não precisamos mais carregar velhas mochilas, nós podemos simplesmente soltar as alças das mochilas e escolher coisas novas. É um desafio? Não vai acontecer da noite para o dia, não é tipo assim, amanhã você vai acordar e olha só que maravilha, mas você vai acordar amanhã e falar, cara, eu posso fazer diferente, o que eu tenho que fazer diferente, como eu tenho que fazer diferente? O que eu preciso para viver uma vida mais leve e livre? Leve e livre é a palavra. Por exemplo, quem ouvia quando era criança, você é burro, menino. Você não sei o quê, você é isso e aquilo. Eu vou abrir uma coisa aqui para vocês. A Karen estava comigo na semana passada na aula de yoga. E a instrutora mandou a gente deitar e fazer um exercício de relaxamento. E como eu estou nessa jornada de busca e de liberação de perdão e tudo isso, a hora que eu fechei os meus olhos, eu escutei a voz da minha avó. Olha só o que eu escutei. Ela falando assim, sua porca, você é uma relaxada. Cara, foi muito forte. Porque eu escutava isso quando era criança, porque criança é bagunceira, criança é desorganizada, criança é assim, gente. Uma criança organizada, ela tem algum distúrbio psicológico, tem algum distúrbio. Presta atenção nas crianças organizadas que existem na sua família, criança mesmo, ela não é normal. E aí veio aquilo, e eu entendi que era o quê? A liberação, que aquilo estava saindo de mim, o perdão. Por que eu ia lembrar de um negócio desse? Fazia tanto tempo. Então, assim, você escutar quando você é criança, você é burro, você é lerdo, você não faz nada direito, você não presta. Todas essas palavras, esses adjetivos que a gente escutou quando criança, eles ficam instaurados aqui na gente. E quando você cresce, às vezes você não consegue romper, porque lá no fundinho aquela voz fala, isso aí não vai prestar para nada. E, gente, isso é um desafio que eu tenho até hoje, sabe? Eu já ministrei palestra, eu já dei palestra, eu já fiz masterclass aqui, já dei aula, já gravei conteúdo na internet. Hoje à tarde eu tive uma crise aqui de ansiedade. Eu tive uma crise, disparou qual que era a voz que ficava falando lá no fundo. Não vai dar certo, você não consegue, você não é capaz. Só que a gente já sabe, né? Eu já sei o que fazer, eu já sei que eu não vou dar ouvido para essa voz. A gente vai, a gente ora, a gente faz o exercício, eu sou capaz, eu sou forte, porque Deus me diz quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou em Deus, então eu não deixo mais essas vozes chegar e falar qualquer coisa que seja. Eu corto a voz e falo, tchau, querida, vamos embora. Vocês viram que até no começo da live, como é que foi, né? Deu ruim, não dava dando para gravar, e vamos embora. Demorou um pouquinho, mas vamos. Porque é assim, a gente precisa transbordar e viver o nosso propósito, nosso servir. Servir, essa é a palavra. Todo ser humano precisa de amor. Todo ser humano precisa de amor. Pertencimento e importância. São 3 características fundamentais na vida de uma criança: amor, pertencimento e importância. A criança precisa sentir que ela é amada,
Ela precisa sentir que ela pertence ao ambiente e que ela é importante. Então, quando a gente sentiu tudo isso aqui lá na nossa infância, se você sentiu que você era amada, se você sentiu que você era importante, se você sentiu que você pertencia ao ambiente, cara, sua vida tá mais da metade resolvida. Porque você teve as necessidades básicas do ser humano. Então, todo o nosso comportamento vai ser baseado em amor, pertencimento e importância. Amor, pertencimento e importância. Por isso que a gente se preocupa tanto com o que os outros falam, porque você quer ser pertencente, porque você quer ser aceito, você quer que as pessoas gostem de você, você quer ser amado. E a gente fica sempre preocupado com o que os outros vão falar, com o que o seu marido vai fazer, com o que o seu filho vai fazer, porque você quer ser amado por eles. Então, isso, quando nós não recebemos isso na nossa infância, a gente cresce adultos frágeis, adultos que vão estar sempre se sentindo rejeitados, com medo da rejeição, pessoas que não são seguras de si, que não sabem quem são porque não receberam isso na infância. Então, quanto você recebeu e a forma como você lidou com tudo isso é determinante para o resultado que você vive hoje. Então, como você lidou com os sentimentos na sua infância, né? O quanto você se sentiu importante. E hoje, quanto você se sente importante para as pessoas ao seu redor? O quanto você sente que você é merecedora, sabe? Que você é amada, que você pertence, que as pessoas gostam de estar com você. Quando você não tem nada disso, você não tem nada disso, você perde a razão de viver. Se você não se sente amada, você sente que as pessoas não te amam, o lugar onde você convive você não é amado, você perde o sentido de viver. Não sei vocês, mas eu, quando eu não estava me sentindo amada, ou quando eu não me sinto amada aqui em casa, gente, é horrível. É péssimo. Você fala, cara, ninguém liga para mim, ninguém dá importância. Aí entra a questão das 5 linguagens do amor, que fica para uma outra aula, mas as 5 linguagens do amor falam muito sobre isso, sobre como a gente ama, como a gente se sente amado, e quando as pessoas não atendem às suas necessidades, você não se sente amado, você se sente a titica do cocô do cachorro, porque ninguém te ama, ninguém te dá importância. Então, tudo isso vai ser o resultado da vida que você vive hoje. Então, a vida que você vive hoje, se você olhar para trás, quais eram os sentimentos que vocês tinham quando era criança? Como vocês se sentiam? Qual era o pensamento? Qual era o sentimento? Sabe, quais eram as crenças? Qual era a voz que você ouvia? O que te diziam, o que te falavam? Isso influencia a sua vida hoje. Isso influencia diretamente nos seus resultados. Diretamente. E isso faz com que a gente inverta uma coisa que é a nossa pirâmide de valor. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já deixei no jeitinho aqui. Deixei no jeito. Estão conseguindo ver aqui? Deixa eu só ver aqui. Peraí. Eu e as minhas habilidades. Tá aparecendo a pirâmide para vocês? Tá? Então, essa é a nossa pirâmide. Tá aparecendo, Karen? Tá. Essa é a nossa pirâmide da vida. Então, a nossa pirâmide, ela é resumida assim. Nós precisamos ser, que é a crença de identidade, quem eu sou. Fazer é a capacidade, é o eu posso. E o ter é o merecimento, né? O que eu tenho, o que eu posso ou não ter. Muitas pessoas, eu vou falar de mim, vivia essa pirâmide invertida, e para mim ainda é um desafio, porque aqui no vermelho, onde está escrito ser, existe o fazer. Então, a minha capacidade, a minha crença de quem eu sou está no que eu faço. Então, a minha capacidade é o fazer. Eu preciso fazer para, em segundo lugar, aqui eu ter, e por último, eu ser. Então, vou tentar explicar aqui para vocês. Eu faço tudo, né? Estou fazendo, que a minha crença de capacidade, ela está invertida. Então, eu atribuo quem eu sou, o que eu faço. Então, eu preciso estar fazendo muitas coisas para eu ser valorizada, para as pessoas me darem valor. Eu preciso fazer, porque o meu valor está no que eu faço. Para, então, eu ter alguma coisa, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter dinheiro no banco, eu preciso ter roupas bonitas, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, né? Para, então, eu ser. Então, depois que eu fizer tudo, que eu tiver tudo, eu vou ser feliz, eu vou ser uma pessoa calma, eu vou ser, entende?
Eu vivia essa pirâmide invertida e luto todos os dias para sair dessa pirâmide, porque eu sou uma viciada em fazer, eu quero fazer, porque eu cresci acreditando que o meu valor estava no que eu fazia e no que eu tinha. Então, para eu ser reconhecida, eu preciso ter um carro bom, eu preciso estar bem vestido, eu preciso morar numa casa boa. Então, depois de tudo isso, que eu poderei ser feliz, que eu terei tempo para estar com os meus filhos, com o meu marido, para viajar para Aspen. Então, é muito triste, porque eu vivi essa pirâmide invertida, fazendo, de vez em quando eu ainda caio nela. Porque as crianças falam, mãe, você vai ficar trabalhando o dia inteiro, sai desse computador. E eu falo, gente, é mesmo. É mesmo. Então, a nossa pirâmide, o ideal é que nós sejamos, que a gente saiba quem a gente é, quem eu sou. Eu sou, independente do que eu faço, independente do que eu tenho. Eu não preciso fazer para ser. Eu não preciso estar com a casa limpa para ser uma pessoa amada. Eu não preciso trabalhar o dia inteiro e ter muitas coisas para então poder viver e ser feliz. Sabe? É muito forte isso, é muito forte. Esses dias o Senhor ministrou no meu coração muito forte isso. Você quer fazer para ter, aí você vai ter as coisas para quê? O que é mais importante na sua vida? Eu vou perguntar para vocês hoje, porque o Espírito Santo me fez essa pergunta esses dias de madrugada. Qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Para mim é a minha família, a minha casa. A minha família em primeiro lugar e o lugar onde nós habitamos. E aí o Espírito Santo, ele trouxe para mim, e você está fazendo o que da sua vida? Trabalhando para quê? Para ter coisas. Mas o que você já tem, você não usufrui. O que você já tem, você não aproveita. Você reclama para limpar sua casa, você reclama que você está sozinha, não tem ajuda, você reclama que seus filhos fazem isso, você reclama daquilo, você reclama do seu marido, você está reclamando de tudo. Então, do que adianta você ficar trabalhando para você ter um monte de coisa, se o que você tem, você não dá valor? Se o que você tem, você não usufrui, você não tira tempo para estar com seus filhos, você não agradece pelas suas coisas. Então, foi muito forte, sabe? O Espírito Santo me puxando mais uma vez, falando, querida, seja antes de fazer e antes de ter, seja, sirva. Servir, o significado da palavra servir, né? Se você separar, é ser e vir. Então, você precisa ser primeiro, ser, para depois ouvir, para depois você receber. Então, quando você é, e você exerce o ser transborda. O ser, ele é cheio, o ser, ele quer alcançar outras vidas, o ser não guarda só para ele, o ser compartilha, sabe? O ser ama, o ser quer viver, o ser tem sede de vida, o ser tem sede. Então, quando a gente entra no ser, cara, não importa se a sua conta tá negativa, não importa se você mora num palácio, se a sua casa é pequena, não importa se o seu carro é novo, se você anda de busão, você sabe quem você é. E a sua felicidade não depende das coisas, não depende. Ela independe disso. E, gente, falar para vocês que viver isso, para mim, tem sido, assim, fantástico. E Deus tem me provado nessas circunstâncias. Deus tem feito prova disso. Porque as circunstâncias, às vezes, elas não são boas, elas são adversas, mas eu sei quem eu sou. E eu não dependo de nada para ser. E eu desejo muito isso para a vida de vocês, que vocês, a partir de hoje, vocês busquem incansavelmente o ser. Quem eu sou não depende de circunstâncias para fluir, para manifestar e para transbordar, porque esse é o sentido da vida. Porque nós não vamos levar nada daqui, vai ficar tudo, né? Hoje eu dei um abraço no meu filho, a gente começou um exercício e eu abracei ele durante 40 segundos, é um exercício muito bom de você fazer. E ele estava com pressa de sair do meu abraço, né? Ele tinha chegado, ele queria sair, eu falei, me abraça aqui, 40 segundos. Aí ele começou a contar, eu falei, não, calma, também não é assim. E aí eu falei para ele, Isaac, se esse fosse a última vez que você pudesse me abraçar, como seria? Como seria esse abraço? Ele falou, não ia te soltar nunca. Eu falei, então. Ele falou, não ia te soltar. Eu falei, então, imagina, vamos tentar viver como se a gente não soubesse do amanhã. Vivendo, aproveitando cada dia, porque quando esse dia chegar, que eu vou partir daqui, eu vou feliz, porque eu vivi. Eu fui, eu exerci o ser todos os dias. E é um desafio, isso é uma decisão diária, sabe? Você tem que decidir, sabe a agenda, quando você tem compromisso? Vocês têm clientes, né? Aqui todo mundo trabalha, você marca na sua agenda quem trabalha. Amanhã eu tenho que ir para o trabalho às 7 horas da manhã, você não vai? Então, faça um exercício, eu vou mandar para vocês aqui. Todas as atividades que a gente vai fazer nessa sala, eu vou mandar para vocês. Que é o placar da disciplina.
Tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Você vai anotar aqui e vai dar um xizinho. Todo dia que você fizer, eu vou mandar o PDF para vocês. Então, faça isso na vida de vocês. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero ser. Todo dia você vai ter que fazer isso, porque é que nem atividade física. Tu quer ter o bumbum na nuca, bonita? Não vai ser um agachamento que vai levantar a tua bundinha. Você vai ter que agachar todo dia, todo dia, todo dia. A Karen não precisa. Todo dia, entendeu? É assim que funciona. Então, a nossa vida, a partir de hoje, vocês têm a consciência de que é intencional. Vocês não precisam carregar mochilas velhas, vocês podem colocar coisas novas para carregar, sabe? E nem carregar mochila, vocês podem pôr no carrinho de mão, que é bem mais leve, é bem mais fácil. Olha só, é muito mais fácil. Então, assim, quando a gente entende quem é, a gente transborda. Agora eu vou dar um exercício para vocês aí, que é um exercíciozinho para praticar o que a gente acabou de conversar. Vocês vão escrever 10 características positivas sobre vocês no papel. Janaína tá sem papel, abre o bloco de notas. 10 características positivas, eu sou, coisas boas, 10. Vou tentar colocar uma música aqui para vocês, que vou ter que começar a treinar sozinha nessa masterclass aqui, nesse aplicativo aqui, para não bugar mais. Vou dar um play aqui. Escreve aí. Então, você vai escrever o sou, né? Oi? Depois eu sou de novo. Isso. 10. Eu sou, coloca aí, eu sou amorosa, coloca características positivas sobre vocês. 10. E se você, por um acaso, não conseguir enxergar nenhuma característica positiva em você, coloca coisas que você quer despertar em você. Características que você quer despertar em você. Se você não se sente uma pessoa calma, coloque eu sou calma. Se você acha que você não é uma pessoa paciente, eu sou paciente. É um exercício. Escreva sobre você 10 características. Seja adorado. Seja. Eu te entrego. Não consigo 10. Pode ser menos? Consegue. Consegue? Então tá bom, vou conseguir. Coloca aí coisas que você deseja desenvolver em você, então. Ah, tá. Através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, eu sei que eu posso. Você é mais intensa. Nossa, quase que eu fui a 12, 13. Tá certo, consegue. Oi, estou saindo da balsa, mas eu vou fazer essa atividade, tá bom? Tá bom. Tá bom. Linda. E terminar, já me deu um ok. Eu e a Gabi terminamos. Terminou? Eu também. Cris. Maria Luísa. Terminou? A Guimara, que está com a câmera desligada, não dá para ver. Terminou?
Terminou, Cris? Terminei. Então tá bom. A Guimara, acho que terminou. Vamos lá. Parei no 6 ainda com a ajuda dos universitários. Pode Faz usar parte. 3 cartas. Ajuda aniversário, ligar para uma pessoa amiga. Não, eu perguntei pro marido, ele falou que tinha um monte, mas ele não sabe falar muito, não. Faz parte. Que Gente, linda. esse exercício é muito forte, porque É. quando a gente não sabe quais as características que a gente tem, fala muito sobre as crenças, sobre como a gente se vê, sobre como a gente acredita na gente, como a gente se olha, como a gente não tem olhado para a gente, porque as pessoas veem o nosso valor, mas nós não vemos o nosso valor. Isso é muito forte. Eu não consegui também, na primeira vez, há 2 anos atrás, no Eu Sou. Cara, eu sou o quê? Primeiro que eu nem sabia o que eu era, né? Como assim? Não, eu não sou calma, não, eu não sou tranquila, amorosa, então, meu Deus do céu. Eu cresci, né, sem receber amor. E o meu marido falava para mim, você é seca, você não sabe dar carinho para as crianças, que aí entra a questão de linguagem de amor, que a minha linguagem era diferente da dele, né? Uma linguagem atos de serviço, palavras, atos de serviço, tempo de qualidade, então eu não sou do toque. E ele é toque, então a gente tinha essa divergência aqui. Então, a dificuldade que você teve para escrever as suas características positivas fala muito sobre as crenças que você tem sobre você, sobre a sua autoestima, sobre o seu desenvolvimento, sabe? Com relação a si mesma, sua autoimagem positiva está baixa. Isso precisa melhorar. Essa tarefa você vai levar para casa, e eu vou mandar isso aqui depois, que vocês vão colocar aqui as tarefas que vocês vão fazer, vocês vão imprimir, dá um jeito de imprimir, ou escreve no papel, faz um quadradinho na folha, quem não conseguir imprimir, que vai ser como se fosse uma agendinha para todo dia você fazer e marcar e dar um tiquezinho lá, porque em 30 dias você vai ver como o seu pensamento e a sua forma de agir vai estar diferente. Todo dia você vai nesse papelzinho, você vai escrever características sobre você. Se você não enxerga em você, você pergunta para alguém. E se você não quer perguntar para ninguém, você vai colocar habilidades que você gostaria de desenvolver. Desenvolver. Ah, eu quero ser assim. Escreve, eu sou. E fala como se você fosse. Fala para você como se você fosse. Porque há 2 anos atrás, eu imaginava impossível ser uma pessoa amorosa. Eu sou uma pessoa carinhosa, uma pessoa que chega na igreja e abraça todo mundo. A Karen é testemunha, a Raquel também. Eu abraço todo mundo na igreja hoje. E eu não abraçava. Quando eu cheguei... Eu gosto do seu abraço. E eu tinha uma dificuldade absurda com abraço, com toque. E hoje eu tô o tempo todo, tô ali abraçando, até a hora que não pode abraçar, a Karen dá uns empurrão assim, tipo, vai pra lá, agora não é hora, sai, que o pastor tá olhando. Então, como muda quando você fala para si mesmo quem você é? Então, você vai falar para você, porque você é a única pessoa que tem o poder de transformar a sua mente. A Bíblia fala lá, acho que eu não vou lembrar porque eu não anotei, mas o Senhor fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para nós estarmos... 12:2. Eu esqueci de anotar, perdoei, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É trazer coisas novas todo dia. Você vai renovar, todo dia você renova, você vai falar para você mesmo quem você é. Todo dia olha no espelho, vai, quando você entrar, tomar banho, você mentaliza, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou linda, e vai falando as coisas sobre o que você quer desenvolver, entendeu? Eu sou crossfiteira, pode falar também, pode falar, eu sou fit. Eu sou magra. O que é? Eu sou magra. Isso, eu sou magra. E não é quem eu sou, né? Mas você pode falar também sobre você. Eu não sei se eu tô de frente ou se eu tô de lado, de tão magra que eu tô. Aleluia! Exatamente. Escreva características positivas sobre você 30 dias e leia. Leia as que você já escreveu. Anota aí no papel que isso é lição de casa. É presente, viu? 30 dias aí, ó, para vocês fazerem. Eu posso mandar lá no grupo. Estão fazendo? Para vocês entenderem 30 dias como a vida de vocês pode estar muito diferente. Uma perspectiva bem diferente da de hoje. Certo? Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Certo. Todo dia você vai falar para você o seu valor. Então, todo esse sentimento, toda essa crença que eu falei para vocês aqui até agora, de tudo que você viveu, elas trazem sobre a sua vida uma coisa chamada vício emocional.
Vocês já ouviram falar de vício emocional? A Karen, eu sei que já. Cris, já ouviu falar em vício emocional? Raquel, Maria Luísa, vícios emocionais. Assim como todas as nossas emoções, eu falei para vocês que elas são químicas e liberam químicas no nosso organismo, essa química desses sentimentos, elas têm o poder de nos tornar dependentes e viciadas nas emoções negativas. Assim como Coca-Cola vicia, chocolate vicia, cigarro, álcool, né, droga, pornografia vicia, tudo isso traz sentimentos tóxicos para a nossa vida. Nós somos viciados emocionalmente. Então, tudo aquilo que você foi exposto na sua infância, se você foi uma criança que foi muito ridicularizada, se você foi uma criança que sofreu muita, né, muita crítica dentro de casa, muita acusação, levou muita bronca, sentiu muita tristeza, isso gera em você um vício, seu corpo ficou tão acostumado com aquela química, que quando a química começa a baixar, inconscientemente você vai buscar, seu cérebro lá no inconsciente vai buscar alguma coisa para que você tenha uma atitude e venha alimentar aquele vício. E é muito louco isso, porque eu vivi isso. Quando eu identifiquei os vícios emocionais na minha vida, gente, foi doideira. Porque, assim, quem aqui já brigou do nada, você brigou. Aí, aquele sentimento ruim, aquela fala, o marido vira, dorme sem falar, ou o marido xinga, ou o marido fala coisas agressivas. Aí, depois que acabou a briga, que você sentiu todo aquele sentimento que seu corpo precisava, você olha e fala, cara, por que eu fiz isso? Ou é só eu que faço isso? Tipo, nossa, por que eu briguei? Meu Deus, por que eu não pensei? Por que eu não falei diferente? Você começa a se questionar o porquê que você fez aquilo. Às vezes até com a própria dieta, você falou que não ia comer, de repente você não conseguiu, você comeu, você sente mal, sente aquela sensação de fracasso, aí você fala, por que eu fiz isso? Porque o vício emocional. O vício emocional daquilo que você foi tão exposto, o seu inconsciente faz você agir assim. Duas situações quando eu comecei a identificar o vício emocional. Então, eu cresci numa situação de rejeição, abandonada pela mãe, meu pai nunca me quis, então eu sempre me sentia rejeitada, coitadinha, tadinha da vida. Toda vez que eu brigava com meu marido, o que acontecia? Ele fica sem falar, ele dorme no sofá, dormia, né? Hoje não, graças a Jesus. E não falava. Eu ia para onde? Para rejeição. A gente estava num treinamento, numa imersão, e ele estava todo feliz, gente. Então, isso foi muito forte, porque eu já entendia sobre vício emocional, ele estava feliz. E conforme ele ia falando as coisas que ele estava feliz, eu ia debatendo. Eu falava, mas é por causa disso. Ah, não, mas isso aí não tem nada a ver. Eu fiz tanto isso que ele ficou injuriado da vida, ele esbravejou comigo e a gente brigou. Tipo, por nada. E aí, dormiu um virado de cara com outra hora de manhã que ele acordou. Antes de dormir, eu falei, qual é o ganho? Não, onde está o vício? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Eu dormi assim. Qual é o ganho? Porque tudo a gente ganha. Coisas, mesmo que seja coisas negativas, você está ganhando. E eu queria identificar qual era o ganho. Eu estava no meio de um treinamento, de uma formação. Acordei de manhã, ele não me deu bom dia. A hora que a gente desceu o elevador, eu falei, peguei você. Vício da rejeição. Por isso que eu fiz aquilo, porque o corpo está tão acostumado que eu precisava me sentir rejeitada. Porque ele não fala, eu entendi qual era o vício que estava gritando ali naquele dia e eu comecei a entender de vícios emocionais. Outra circunstância muito forte, eu enterrei uma filha, eu perdi uma filha no ano de 2011, que eu já não quero nem lembrar das datas, mas a gente esquece. Então, eu fiquei muito tempo exposta ao sentimento de tristeza. Mas o luto ele é um inferno, então eu fiquei muito tempo exposta naquilo ali, mas com a ajuda de Deus, com o desejo, eu fui ressignificando o luto na minha vida, entendi a história, consigo ser grata pela vida da Carol, por tudo que eu vivi, mas foi recente, foi, sei lá, já tinha um tempo já, e a gente, era dia 15, dia 15 que fazia aniversário da morte dela, né? Aniversário da morte, como é que pode isso, meu Deus do céu? Fazia aniversário, a gente estava dormindo no meu quarto, eu moro no 2º andar, e estava garoando, nublado, e subiu um beija-flor na janela, um beija-flor ficou parado assim na janela, naquela garoa, no dia 15, e eu tenho um beija-flor tatuado aqui, eu tatuei um beija-flor, né, em homenagem ao meu beija-florzinho, então é como se fosse uma visita, né, que
que a gente entende que não é uma visita, mas enfim, eu entendo sinais de Deus, vamos falar assim, Deus falando comigo através de sinais. Então, sempre quando em situações adversas eu vejo um beija-flor, eu entendo que Deus está falando comigo através disso. E naquele dia, 15 de setembro, numa manhã, 7 horas da manhã, num dia nublado, a gente ia subir para São José, tinha um beija-flor na minha janela voando parado. Qual a chance disso acontecer? Um dia nublado, de manhã, 0. Então, eu vi um sinal de Deus ali para mim, Deus falando, olha, minha filha, eu tô aqui cuidando de você. E o dia foi tranquilo, gente, o dia foi normal, a gente subiu para São José, foi pro treinamento, fez. Acordei no dia 16, no dia seguinte, com um pensamento querendo trazer toda aquela tristeza, sabe? Querendo lembrar, mas já tinha passado a data, era dia 16, não era no dia. Então, naquele momento eu identifiquei, falei, vício desgramado da tristeza, te peguei, te identifiquei. E eu identifiquei o vício na hora, porque começou a vir o pensamento da Carol, o pensamento da morte dela, o pensamento de tudo aquilo. Eu falei, mas hoje nem é dia, era para ser ontem, se fosse para ser, não hoje. Tipo, como se existisse data, né? Mas eu identifiquei um vício, por quê? Porque a abstinência, o corpo não produziu e a mente começa a trazer inconscientemente circunstâncias para você ficar naquele momento. E naquele dia eu identifiquei o vício, falei, hoje não, aqui você não tem lugar, eu já ressignifiquei a morte da minha filha, hoje eu sou feliz porque eu sei quem eu sou em Deus, e eu comecei a verbalizar, conversar com aquele sentimento, ele foi embora. E aquele sentimento nunca mais me visitou, né? Então, hoje eu choro de saudades, é normal, vou sentir saudade dela, mas não mais com aquela circunstância, porque eu identifiquei o vício, e vício emocional a gente só cura com a abstinência, não tem outro meio de curar vício emocional. Então, qual é o passo, né? Você identificar qual é o seu vício. Como que você vai identificar qual é o seu vício? Você vai começar a fazer exercícios. É agenda. Antes de dormir, cara, o que eu fiz hoje? Com quem que eu briguei, o que eu falei, que sentimentos ruins eu senti, você vai começar a anotar. Senti isso, senti aquilo, senti isso, senti aquilo, o que eu fiz? Né? Tipo, a briga de marido e mulher. Meu marido chegou, falou tal coisa, e eu falei tal coisa. E a gente brigou. Certo? Aí, qual sentimento eu senti? Eu senti raiva, depois eu me senti abandonada, eu senti isso. Você vai escrever, vai fazer um diário diário dos vícios emocionais. E aí, é muito legal quando você consegue pôr isso no papel. Aí você vai fazer o quê? Você vai desejar como eu gostaria de ter agido, como eu posso fazer diferente para não ter essa briga. E você vai escrever isso. Então, se meu marido falou A e eu falei BC, da próxima vez que ele falar A, eu preciso ter a consciência que eu não vou falar nada. Eu vou falar algo diferente, eu vou ficar quieta. Eu vou trabalhar nas minhas emoções para não responder da mesma forma, certo? Vou evitar a briga, acabando assim com o vício emocional. Porque vão ser várias vezes até que isso não aconteça mais. Quando nós viemos para esse universo, o Isaac, ele estava tão acostumado a levar grito. Gente, eu gritava, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu gritava muito aqui em casa com os meus filhos, para não bater, porque eu também tenho vergonha, eu dava chinelada, eu dava palmada, eu descia o cacete quando precisava, eu gritava. Então, imagina, as crianças cresceram na base do grito, até 2 anos atrás, 2 anos, gente, estou indo para o 3º ano agora de desenvolvimento. Então, quando a gente veio para casa e parou de gritar e começou a compreender ele, cara, ele fazia coisas absurdas, nem ele sabia o que ele tá fazendo, a gente falava, Isaac do céu, não é possível, cara, porque o vício emocional nele, a gente conseguia enxergar que estava tão grande para ele ouvir grito, para ele se sentir como ele se sentia, que hoje ainda, a gente ainda pega essa circunstância. Eu paro para ele e falo, Isaac, o que você quer, meu amor? Você quer que a mamãe fique nervosa? Você quer que eu volte a gritar? Ele assim, não. Eu falei, então vamos parar, vamos fazer diferente? Aí vai embora. Porque eu trago ele para a consciência de que o que ele está fazendo, porque nem ele sabe, nem ele tem consciência. Então, o vício emocional, ele lasca com a nossa vida todinha. Porque aí você vai ficando sobrecarregado, cansado, de todo aquele comportamento, que chega uma hora e você fala, eu não quero mais esse casamento, vai cada um para um canto. A ponto, às vezes, de você ficar feliz porque seu filho vai embora de casa, entendeu? Ou porque você não mora mais perto da sua família, ou é o que acontece em muitos casos que a gente vê que os filhos vão morar longe do pai e da mãe, por opção, porque querem mesmo, porque viveram tanto tempo naquilo, que não querem mais.
Então, esse exercício, anotem esse exercício para vocês fazerem, que é a análise dos vícios emocionais com a transcrição, né, com reescrever como você vai se comportar da próxima vez. E aí, quando aquela discussão acontecer, porque normalmente as brigas são sempre pelos mesmos motivos. Sempre é muito parecido as brigas. O marido fala alguma coisa e você fala outra. Os motivos são sempre semelhantes. Pelo menos aqui na minha casa, na de vocês, eu não sei se cada vez o motivo é diferente, mas normalmente a gente sempre tem um comportamento parecido que a gente não consegue mudar. E é isso que o vício emocional faz. E detalhe, que é muito forte, isso a gente tem percebido em todos os casais que a gente acompanha. A gente trabalha com atendimento de casal, trazendo todo esse conteúdo mais formatado para casamento. Normalmente, o seu marido, ele vai ter um comportamento parecido com a pessoa que mais te feriu na infância. Então, se a pessoa que mais te feriu foi teu pai, o seu marido vai ter comportamentos parecidos com o do seu pai. Se foi a sua mãe, o seu marido vai ter comportamentos parecidos com a tua mãe. Aqui em casa é muito nítido, porque eu sou o pai do Valmir. Eu sou crítica que nem o pai do Valmir, sou conforme igual o pai dele, então, nossas adversidades é porque as feridas maiores foram causadas pelo pai dele e meu comportamento é igual ao do pai. E o Valmir tem um comportamento parecido com o do meu avô. Então, inconscientemente, é muito louco isso, porque ele faz as coisas, então, qual foi a pessoa que mais me feriu na minha infância? Foi meu avô. Meu avô, tadinho, na história dele, enfim, né, ele veio do norte, muito bruto e grosso, então o Valmir tem um comportamento parecido, e a maioria, gente, é pouquíssimos os casais que não são assim, a maioria dos casais que a gente atende é assim, a pessoa que, a gente atrai pra gente pessoas que vão alimentar o nosso vício emocional, a gente vai atrair, a maioria dos casais são assim, então o marido tem lá o comportamento da pessoa que mais feriu a mulher, e a esposa tem um comportamento parecido com a pessoa que mais feriu o marido. É muito louco isso, como a gente atrai para o nosso convívio pessoas que vão alimentar o nosso vício emocional. Então, hoje você sabe que vício emocional tem como curar a abstinência. Como? Trazendo para a consciência, com exercício. Não tem outra forma. Se você não trouxer para o papel, se você não anotar, se não fizer os exercícios, você vai continuar vivendo o vício emocional e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um vai colher os resultados, certo? Esse exercício, ele é poderoso. Então, eu já falei da mágoa, né? Que quando você não perdoa, você não é perdoado. Todos esses vícios, todas essas crenças, tudo que a gente vive vem, a parte negativa, a parte tóxica de tudo que a gente sente, vem de um não perdão e de uma mágoa, né? Mágoa, água, e o não perdão é você não aceitar a fraqueza e a fragilidade do outro. Então, quando eu não perdoo, olha como é forte isso, porque eu tive muitas dificuldades de perdoar. Eu tive muitas dificuldades de perdoar minha mãe, eu tive muitas dificuldades de perdoar o meu pai, eu tive muitas dificuldades de perdoar abuso que eu sofri na infância. A gente teve uma situação muito complicada dentro do meu casamento, que eu tive muita dificuldade de perdoar, foi muito difícil para mim de perdoar. Mas eu entendi que quando eu não perdoo, eu estou assumindo um lugar de superioridade ao outro. Quando eu não perdoo quem me fez mal, eu me coloco como superior, eu me coloco como acima. Isso é manifestação de orgulho. Quando não perdoo, me sinto melhor, né, que o outro. E no direito de dizer que ele não tem direito de errar comigo. Que ele não tem o direito de ser perdoado. É muito forte essa questão, porque eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Porque eu sempre me colocava no perdão como a vítima. Ah, mas eu não consigo perdoar, mas olha o que ele fez. Olha como ele é mau, olha só, coitadinho, tadinha de mim, eu não merecia. O injustiçado. Quem não perdoa se sente o injustiçado. Mas, na verdade, quem não perdoa, ele é orgulhoso. Ele acha que ele é melhor que o outro. Que o outro não tem o direito de errar com ele. Que ninguém pode errar com ele. Entende? Como é diferente quando você enxerga dessa forma? Cara, então, se eu não posso perdoar, eu sou melhor, eu sou superior, inconscientemente é. Porque se você entende que todos nós somos iguais, todos nós vamos errar, e que cada um dá o melhor que tem, eu não sou melhor que ninguém, eu também erro.
Então, eu entendo que eu tenho que liberar o perdão, porque cada um dá o que tem. Se a pessoa me deu aquilo, era o melhor que ela tinha para dar, e é porque ela viveu tudo isso. Ela traz mágoas, ela traz feridas, ela traz esse comportamento, e isso tem a ver com ela, não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo? As minhas decisões. E eu decido o quê? Liberar perdão. Eu decido que a pessoa tem o direito de errar, ela deu o melhor que ela tinha, eu vou escolher o que eu tenho de melhor, que é o perdão. O perdão não significa amnésia, não significa que você vai esquecer, porque existem pessoas que é importante que não se relacionem mais com você, porque elas vão continuar te fazendo mal, certo? Então, você tira elas da sua vida, vocês se cumprimentam, mas você não vai carregar mais aquela mágoa na sua vida, você não vai deixar aquela água fluir dentro de você e apodrecer todo o seu interior, e apodrecer seu coração, apodrecer a sua vida e apodrecer ao seu redor, porque uma pessoa magoada, uma pessoa ferida, uma pessoa amarga, ela amargura tudo ao redor. Já aconteceu isso com vocês? Vocês conhecem alguém assim, aquela pessoa que é amargurada? Você chega perto da pessoa, ela só reclama, ela só murmura. Cara, o ambiente fica pesado, fica tenso. Eu já fui essa pessoa. Eu só reclamava da minha vida, só reclamava do meu casamento, dos meus filhos, da minha casa, do que eu tinha, do que eu não tinha, dos meus pais. Cara, é muito triste, só que eu não enxergava quando eu vivia assim. Porque eu tinha sorriso no rosto. Eu tinha sorriso no rosto, mas dentro do coração, meu coração não sorria. Meu coração não sabia ficar nem feliz com as coisas que conquistava. Então, o despertar, ele trouxe uma nova Verusca, ele trouxe uma nova mulher. Então, hoje as pessoas, eu encontro algumas pessoas na rua, elas falam, nossa, como você tá bonita, você emagreceu. Cara, não tem a ver com emagrecer. Tem a ver com quem eu sou por dentro, com quem eu reflito. Então, quando o seu interior, ele é bonito, quando o seu interior, ele tá em paz, ele reflete fora. Não tem a ver com a estética. Brilha. Quantas pessoas bonitas você já conheceu que, cara, você olha para a pessoa, você... Entende? Tenho certeza que eu não sou a única. Que conhece, ano passado, conheci uma pessoa muito bonita, mas que ela tá tão ferida por dentro, ela tem tanta coisa ruim dentro dela, que não dá nem vontade de chegar perto da pessoa. Sabe? Então, é sobre isso, é sobre olhar para dentro, entender... Sabe, quais os lixos que eu quero tirar daqui, eu quero jogar fora, que eu não quero carregar mais, porque não é meu. Deus não me deu isso. Deus me deu coisas boas, Deus determinou coisas boas. Jesus disse que haja vida e vida em abundância. Vida em abundância para mim é ser feliz. Vida em abundância não é só ter muito dinheiro, não é só sobre isso. É sobre a vida abundar, é sobre você ter o desejo da vida. E as pessoas que estão do seu lado, elas vão desejar viver a vida com você e transbordar vida. Sabe, ter alegria pela vida. Eu não tinha alegria pela minha vida. Eu não tinha, porque eu era ingrata. Sabe, eu não era grata pela minha vida. Eu olhava para o meu passado, eu só via tristeza, amargura, abandono, né? Quantas coisas aconteceram comigo, e eu só olhava para isso e falava, nossa, mas se eu não tivesse nascido, eu nem ia saber que eu ia ter essa vida. Então, eu era muito murmuradora. E se eu não me policiar, eu me pego nessa circunstância, porque fez parte da construção da Verusca, daquela antiga Verusca. Então, quando aperta o negócio, sabe, quando você aperta, se eu não cuidar, eu volto a murmurar, eu volto a reclamar. Então, qual é o exercício hoje que eu pratico no dia a dia? Por exemplo, que tá lá, lavei toda a roupa, amanhã o cesto está cheio de roupa de novo. Então, eu vou lá falando, Senhor Jesus, obrigada, porque eu tenho um filho vivo, saudável, que anda, que acaba com as roupas, né? É saúde. Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma máquina de lavar, eu vou pôr a roupa aqui, eu vou só apertar um botão, a roupa vai sair limpa, Senhor, porque eu já fiquei sem máquina de lavar. Entendeu? De quebrar e ficar sem algumas semanas. É triste ter que lavar roupa na mão, ou ter que ir na casa da vizinha emprestar máquina, quem nunca... Entendeu? Então, a gente precisa começar a ser grato praticando a gratidão. E é assim que a gente pratica. Na diversidade, ali você começa a agradecer todas as coisas que estão te acontecendo. E eu pratico assim. Eu aperto um botão, vai sair limpinho, eu vou pendurar no varal, recolher, obrigada, porque tem roupa. A gente pratica. E o perdão, ele é essa decisão. É uma decisão de não carregar essa mágoa, uma decisão de olhar para o outro e ter compaixão pelo outro, compreendendo quem o outro é, que ele tem as debilidades, eles têm a fraqueza dele, assim como nós temos a nossa. E a parte mais forte é porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. Então, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Já começa por aí. Então, aqui, ó, lá em Mateus 6, do 14 ao 15, está escrito: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Então, o perdão, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão de olhar para o outro, entender a humanidade do outro, é não julgar, é ter compaixão, é entender que cada um dá o que tem, e se ele te deu algo, esse era o melhor que ele tinha para te dar. E cada um dá o que tem, você dá o que você tem para dar, né? E o que você escolhe ter para dar. Então, se você é uma pessoa que carrega uma mochila cheia de pedras, quando você for dar, o que você tem? Você tem pedra, você vai dar pedra. Então, se você escolhe tirar as pedras e ter pão, você vai ter pão para dar naquele momento. Hoje em casa aconteceu algo assim, eu falei com o Isaac, a Isabela fez alguma coisa, eu falei, mas ela deu o que ela tinha, o que você escolhe? Aí ele ficou parado, pensando, eu falei, o que você escolhe plantar? Você vai crescer plantando, e lá na sua vida adulta você vai ter uma plantação, não é sobre a plantação da sua irmã, é sobre a sua. A sua irmã vai colher a plantação dela, você vai colher a sua, o que você escolhe colher. Então é sobre isso. Hoje nós estamos colhendo tudo que nós plantamos até aqui. Mas daqui a um ano eu posso ter uma colheita boa. Eu posso colher coisas boas, diferentes e novas na minha vida. O que eu escolho? O que eu escolho? Né? É sobre isso. E é muito forte quando a gente começa a escolher coisas boas. Existe a lei dos 10,90. Já ouviu falar da lei dos 10,90, Cris? A lei dos 10,90, ela diz que assim, 10% é o que me acontece. 90% é o que eu decido fazer com isso. Então, 10%, vamos lá, de 100%, 10% é o que me acontece, 90% é o que eu decido fazer com aquilo que me acontece. Então, vamos imaginar, furou o pneu do meu carro. O que eu decido fazer? Xingar, esbravejar, reclamar, murmurar, deixar aquela raiva tomar conta aí, soltar tudo para fora? Ou eu escolho agradecer? Cara, só fura o pneu de carro de quem tem carro. De carro que tem pneu, porque o carro podia estar parado no quintal sem pneu. Só fura o pneu de quem dirige, sabe, o carro, e colocar todas essas pontuações, e olhar para o que é bom e falar, cara, não, existe alguma coisa que eu posso fazer agora? Existe, ligar para alguém trocar, não existe. Cara, é agradecer. Então, quando você traz a gratidão para a tua vida, você muda a sua vida. Existem pesquisas científicas que comprovam, então vamos lá, uma tomografia do cérebro da pessoa, porque nosso cérebro ele tem as áreas, né? Hoje, a pessoa faz 30 dias o exercício de gratidão e ela começa a agradecer. Aí vai lá e faz o negócio da tomografia de novo. Aquela área do cérebro dela está super desenvolveu, que é a área da gratidão, que é a área da felicidade. Pessoas que são gratas são mais felizes. Então, assim, não são as pessoas mais felizes que são gratas, são as pessoas que são gratas que são mais felizes. E eu tenho vivido isso. Eu tenho colhido isso na minha vida, a minha experiência de começar a agradecer e viver hoje a felicidade, agradecer pelo que eu tenho hoje, sabe? Começar a agradecer pelas coisas que eu ainda não tenho, pelas coisas que o Senhor ainda fará na minha vida, eu já agradeço. Que aí você já está fazendo duas coisas, você está praticando a gratidão e está profetizando sobre a sua vida, porque quando você agradece, é profecia, você está trazendo à vida aquilo que ainda não existe, é a fé. Profetizando, exercendo a fé, você está trazendo a vida. Senhor, eu agradeço pela salvação do meu marido, eu agradeço pelo meu novo negócio, Senhor, eu agradeço pelas vidas que serão alcançadas através da minha vida, eu agradeço porque eu vou viajar e vai ser bom. Começa a agradecer já, viver aquilo, trazer a existência. E o exercício da gratidão, ele é muito parecido com o exercício, eu não passei isso para vocês ainda não, né, da gratidão, eu já antecipei o rolê. Não, né? Eu passei o exercício do eu sou. Então, o exercício da gratidão, ele é muito parecido. E eu vou dar agora para vocês escreverem 10 motivos pelos quais vocês são gratos. 10 coisas pelas quais vocês são gratos. Vou pôr a musiquinha aqui de novo, para vocês poderem escrever. Vamos lá. Escrevendo. Eu dou meu coração. 10 motivos de gratidão.
O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que subate o perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado, seja através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado, seja através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. A hora que a gente começa a escrever, tem tanta coisa, né, Vê? A gente vai pondo barra para caber só na linha, né? Muita coisa. Tem muito mais do que 10. Ah, sim. A intenção é essa lista chegar nos 50. E chega. No dia a dia, né? Muita coisa. Oi, Cá. Coisa Fica, Karen. que geralmente eu esqueço de orar agradecendo. É, verdade. Verdade. Eu, na verdade, assim, as minhas orações, elas sempre começam agradecendo. Esses dias, gente, é uma coisa muito simples. Mas eu falei para as crianças aqui em casa, falei, vocês já agradeceram pela descarga? Porque, às vezes, é uma coisa muito louca, assim, quando eu vou tomar banho, eu começo a orar, Senhor, abençoa a geração de quem inventou o chuveiro elétrico, Senhor. Abençoa a geração, a família, porque eu não sei quem inventou, né? Abençoa, multiplica, Senhor, a geração. E a descarga, gente, você aperta um botão e vai tudo embora. Entende? Imagina, quando fica sem água em casa, todo mundo quase morre, que tem que pegar um balde. Não precisa mais puxar cordinha na casa da avó. Não, e assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso você poder transbordar na vida das pessoas. É muito forte. Então, assim, como praticar a gratidão pode desenvolver a nossa vida? Como praticar a gratidão pode desenvolver-nos? Como pode trazer a gente, sabe, para um lugar de plenitude que não dá para explicar.
Não dá para explicar. Eu falo porque eu vivo isso. Então, eu vivia antigamente uma pessoa amargurada, que reclamava, que não sabia agradecer pelas coisas. A primeira vez que eu tive que fazer esse exercício, para mim, foi um desafio agradecer, colocar os motivos pelos quais eu era grata, porque eu estava tão presa, tão amarrada na vitimização, eu era tão acoitada, eu era tão vítima de tudo, que eu não sabia agradecer. E eu imagino Deus lá do céu me olhando e falando, minha querida, eu já te dei tudo, eu te dei a vida. Você não consegue ver, não consegue enxergar. Então, foi um processo para eu conseguir enxergar que Deus já tinha me dado tudo. Meus pais me deram tudo. Eles me deram a vida. O que mais eu posso esperar dos meus pais? Sabe? É despedir da criança machucada e vir para a vida adulta. Estar liberta, estar, sabe, crescendo e florescendo. E honrando a vida dos meus pais, vivendo aquilo que eles não puderam viver. Então, se meus pais não puderam ter essa vida, não puderam ter algo de melhor para me dar, que eu tenha para transbordar na vida da minha geração, que seja eu a fazer a diferença. Amém. Com amor, e não com raiva. Ah, eles não fizeram, eu vou fazer para os meus filhos. Não pode ser essa motivação. É pelo que eu tenho. É porque Deus diz quem eu sou. Então, a minha motivação não pode ser porque a minha mãe não fez. A minha motivação não pode ser repetição de padrão e nem a rebelião do padrão, sabe? Então, eu não posso não fazer alguma coisa porque por conta dos meus pais, do que eu passei na minha infância, do que eu sofri, mas porque eu entendo que isso é o certo. Amando, honrando os meus pais, honrando a vida deles. Isso tem feito muita diferença para mim. Esse Dia das Mães foi o primeiro Dia das Mães que eu realmente fui visitar, né? Porque normalmente eu não vou, eu sempre fico inventando alguma desculpa. Ah, não dá, ai, não tem como, aí vou lá e passo o Dia das Mães com a minha sogra, dando mais honra para minha sogra do que para minha própria mãe, sabe? Sem ser grata a Deus, porque ela foi o canal que me trouxe a vida, ela foi a ferramenta que Deus usou. Então, eu não tenho o direito de estar julgando a vida da minha mãe. Quem sou eu para julgá-la? Para dizer que como ela devia, como ela não devia? Quando a Bíblia fala sobre isso, para a gente não julgar, é sobre isso. É sobre não ser o juiz de dizer que o que ela fez era certo, que era errado. Ela deu o melhor dela. Quem sou eu para julgar, entende? Eu só tenho que amar e ser grato. E foi muito fantástico viver isso esse final de semana, de ter ido lá passar o Dia das Mães com a minha mãe, com a minha avó. Fez uma diferença muito grande na minha vida e tenho certeza que fez na dela também. Tenho certeza que ela se sentiu amada e que não me importo com o que ela fez. Não me importa mais, sabe, com o que passou, com o que aconteceu. Não importa, importa que ela me deu a vida. Então, esse exercício, ele também vale para você fazer por 30 dias. Então, amanhã, você vai reler os motivos que você escreveu pelos quais você é grato, e você vai escrever mais motivos de gratidão. Começa a achar motivos, você vai achar motivos de gratidão. No seu dia a dia, quando você estiver passando lá na adversidade, que você tiver que encher o varal de roupa daquelas crianças que parece que rola no chão, entendeu? Ou do cachorro que acaba com tudo, você vai agradecer, Senhor, obrigado, sabe? Então, quando você estiver dentre as adversidades, você vai olhar quantas coisas boas existem nessa coisa ruim. Eu falo isso aqui em casa para as crianças, que não quer ir para a escola. Eu falo quantas coisas boas tem em você não querer ir para a escola. Né? Você não quer ir para a escola, mas quantas coisas boas tem? Você pode ir para uma escola, você tem uma escola, você tem saúde, você tem suas perninhas, você pode ver, você pode ouvir, você é saudável, você tem saúde mental para ir para a escola, você tem características positivas para ir para a escola. Então, eu estou ensinando eles a exercer, a praticar a gratidão. E aí, depois de 30 dias, você vai analisar a sua vida com esse conhecimento que trouxe até agora. Essa Masterclass, ela veio para abrir um leque de possibilidades, de você entender melhor o porquê hoje, né, você vive o que você vive. Então, se hoje você colhe bons resultados na sua vida, porque você lá na sua infância aprendeu coisas boas, ou porque em algum momento da sua vida você quebrou ciclos, você quebrou padrões, você instaurou coisas novas sobre a sua vida, e você tomou a decisão de fazer diferente. Agora, se hoje você repete um padrão, se hoje você não tem a vida que você gostaria, se hoje você não vive o universo que você gostaria de viver, um casamento que você gostaria de viver, a profissão que você gostaria de viver, tudo que você viveu até aqui te trouxe até aqui. É sobre o que você sabe. Porque se você soubesse de outras coisas, você viveria coisas diferentes. Então, tudo que você vive hoje é pelo que você sabe. Só que você pode viver coisas novas, você precisa conhecer e trazer para a sua vida nova vivência, novas coisas. Então, quais as coisas você vai escolher trazer para a sua vida? Qual vai ser a vivência que você vai trazer para você?
Em uma masterclass, eu não consigo compartilhar todo o conhecimento, todo o conteúdo que eu tenho e ferramentas, né? Ferramentas para mudar a mentalidade, ferramentas de quebrar crenças, de ressignificar crenças, porque é um processo. Então, na minha formação toda, são mais de 900 horas de treinamento. Então, assim, a gente pega os pontos mais importantes e traz para abrir aquele leque de possibilidade, né? Então, coisas que fizeram mais sentido na minha vida, que hoje eu acho que seria o mais importante de eu compartilhar com vocês, é o que eu compartilhei hoje. E existem coisas ainda que não foram pontuadas aqui. Autorresponsabilidade, que é algo muito importante. Quando você traz a autorresponsabilidade para a sua vida, você vira uma chave, que é você sair da vitimização. É quando você para de colocar a culpa no outro, que você aplica a lei dos 10-90 na íntegra na sua vida. É 10-90, sim, autorresponsabilidade, entende? Não é o que o outro fez para você, é o que você fez com o que o outro fez para você. É você entender que as suas decisões é você quem diz, é você quem fala. Então, por exemplo, aconteceu um problema. Esses dias, mais ou menos, aconteceu isso. Teve um problema lá que sumiu alguma coisa, e eu fiquei com essa narrativa. Eu falei, sumiu um negócio, sumiu, alguém pegou. Aí o Valmir parou para mim e falou assim, e o que você fez? Alguém pegou, você vai ficar discutindo, você vai querer brigar, vai querer achar quem foi que pegou? E o que você fez? O que você poderia ter feito de diferente? Sumiu, como você poderia resolver? Você poderia comprar outro, você poderia ir atrás, o que você fez? Eu parei e fiquei assim, tipo, caramba. Eu tava querendo achar o culpado. Então, ao invés de eu achar o culpado, eu acho a solução. Porque do que adianta eu achar quem é o culpado? Do que adianta eu achar quem pegou? Do que adianta eu dizer quem sumiu se eu não fiz nada para resolver? Então, a autorresponsabilidade, ela traz isso, é você entender. Então, por exemplo, meu casamento, ele chegou numa situação que a gente chegou mesmo a se divorciar, mas eu era a coitada, entende? Ele era o culpado, só ele, mas e a minha responsabilidade? E o que eu fiz? E quando a minha ação influencia a ação do outro, e eu tenho que ter responsabilidade sobre isso? Quantas vezes eu parei para analisar isso? Nenhuma, era só eu era a coitada, porque eu cresci sendo vítima, eu cresci me vitimizando. Então, a vitimização é um assunto muito forte para ser abordado. A autorresponsabilidade é um assunto também muito forte. As ferramentas que a gente faz, né, das crenças, identificar realmente as crenças, quebrar as crenças, ressignificar crenças. Então, existem muitos assuntos ainda a ser abordado, que não dá para abordar todos numa masterclass, que fica muito, muito superficial, muito superficial. E, assim, a sua transformação, eu acho que o mais importante de todo o conteúdo que foi compartilhado até aqui, é que a sua transformação, você precisa entender que ela precisa ser por você. Não adianta você querer se transformar pelo outro. Porque não é a motivação, sabe? Você vai ficar sempre dependente da aceitação do outro. Então, se você faz um sacrifício enorme, imenso, para transformar, para mudar quem você é pelo outro, o resultado ele não vai ser vitalício. Porque se o outro não reconhecer o seu esforço, se ele não reconhecer em você que você está fazendo, que você está mudando, você paralisa. Porque você ainda está precisando da aprovação da outra pessoa. Você precisa identificar e entender que essa transformação é por você, é para você. Essa transformação, ela precisa vir na sua vida para você. Deixa eu só colocar aqui o notebook na carga. Ele gritou aqui. Senão a gente cai aqui no meio e... Então, o seu resultado, ele, para ser vitalício, ele precisa depender apenas de você. Ele precisa ser por você. Você precisa escolher cuidar de si, cuidar da casa que você mora, da sua casa, cuidar aqui, da sua mente, da sua alma, onde estão as suas emoções. Entendendo que tudo isso é muito importante para o seu espírito. Então, se você é uma pessoa que deseja fluir na presença de Deus, você deseja ter um relacionamento profundo com Deus, você quer se aprofundar, você quer viver isso, você vai ter que cuidar das suas emoções, você vai ter que cuidar da sua casinha, porque o Espírito Santo, ele habita em lugar limpo e organizado. O céu é um lugar limpo e organizado.
né? Eu escutei isso, uma pregadora, Helena Tanuri, ela falava muito isso, e a primeira vez que eu escutei, eu falei, gente, é muito forte, o céu é um lugar limpo e organizado. Então, da onde vem os anjos, da onde vem quem nós somos, da onde nós viemos, é limpo e organizado. Então, é importante que nós vivemos na nossa casa um lugar limpo e organizado, e nós sejamos um lugar limpo e organizado. Então, nosso espírito, o Espírito Santo, ele vai fluir em você, ele vai se manifestar em você com propriedade quando as suas emoções estiverem organizadas, porque ele precisa de um lugar limpo e organizado para ele se manifestar. Como que você vai estar com as suas emoções todas bagunçadas e o Espírito Santo ele vai vir falar com você? Se você não consegue nem se ouvir, você não consegue ouvir a sua própria voz da sua mente, você não consegue entender o seu ambiente, o Espírito Santo ele não tem espaço. Entenda isso, o Espírito Santo ele não tem espaço para habitar numa mente bagunçada, numa mente machucada, numa mente que não tem as emoções organizadas. Então é importante dar esse passo, é importante entender que isso é necessário, organizar as emoções. E você organizando as suas emoções, você vai ter um domínio próprio, você vai ter um controle melhor, você vai saber o que você está fazendo da sua vida, que você precisa praticar uma atividade física, que você precisa ter cuidado com o que você coloca para dentro, que você não pode estar comendo as suas emoções. Então, você vai suprir as suas emoções em outras coisas. Você vai transbordar na vida das pessoas, você vai fazer uma atividade física, você vai se amar, para você não precisar mais ter essa fuga, né, que a gente tem muitas vezes com a comida. Então, essa transformação, ela precisa ser por você. E quanto vale viver uma nova vida? Quanto vale para você, se você pudesse hoje transformar a sua vida? Quanto vale? Quanto custa? Quanto você pagaria? Assim, tudo que eu investi quando nós começamos nessa jornada, eu não olhei para isso. Eu falei, eu preciso viver isso, eu preciso transformar a minha vida, porque eu me nego a viver do jeito que eu tenho vivido até hoje, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso ser uma pessoa feliz, eu preciso alcançar novos níveis, eu preciso mudar de nível. Era uma necessidade como se fosse uma necessidade de beber água, eu precisava, porque a minha vida do jeito que ela estava, ela não ia para lugar nenhum mais, não tinha mais casamento, relacionamento com os meus filhos estava... Não tinha, porque eu era aquela mãe que não tinha tempo, paciência, amava os meus filhos, mas não sabia transmitir esse amor, não sabia amá-los da maneira que Jesus deseja, que Deus nos ensina, sabe? Então, assim, vale cada minuto. Então, hoje vocês têm a oportunidade de continuar, de investir, de continuar investindo no seu conhecimento, de continuar investindo na evolução, e na transformação da mente, da mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que o Senhor deseja todos os dias, que a gente busque ansiosamente por essa transformação.